Olá, muito bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o vereador Norato Fernandes. Ele também é presidente do PT aqui em São Luís, com mandato até 2023. E ao meu lado, como sempre, radialista Robson Júnior. Sejam bem-vindos todos, vereador Norato. Obrigado, prazer participar, prazer, Robson, estar aqui hoje com vocês. Bom, você como presidente do PT, não poderia fugir da pergunta. O partido completou 40 anos, né? Houve até uma festividade aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Mas você acha que é hora do PT se reinventar no país? Eu acho que está na hora da política e de todos os partidos, todo dia, dar a sua contribuição, se reinventando, renascer de novo. O PT tem 4 décadas de existência, ele surge de uma luta muito grande, formada por trabalhadores, trabalhadoras, por intelectuais, professores universitários, e durante essas 4 décadas deu uma grande contribuição para a política. Teve à frente das diretas já, papel fundamental, hoje é o maior partido da América Latina e desempenha ainda, por meio das suas lideranças, um debate político extremamente qualificado que mostrou que é possível fazer política para todos e não só para uma minoria, tendo em vista os projetos que implantou durante os governos do Lula e também da própria presidenta Dilma, que deu continuidade nesse governo. Infelizmente, vivemos hoje um momento de muita dificuldade, uma quadra muito difícil, de ataque ao sistema democrático brasileiro, algo que o PT, nosso partido, ajudou também a construir. Algumas figuras do partido, né, alguns governadores, deputados, senadores, uma ala defende que, como nós falamos, o PT se reinvente, não é que não, mas tem somente a figura do Lula como principal liderança do partido. A gente vê aí, por exemplo, o governador da Bahia, o Rui Costa, de declarações nesse sentido, né, que é hora do PT ter, digamos assim, uma nova bandeira no país, né? Não só a pauta do Lula livre, mas também uma bandeira de volta para as bases, aquilo que foi o PT no começo, o relacionamento mais próximo com os trabalhadores. O senhor entende também dessa forma, tendo em vista que até um desses companheiros reconhece que o PT acertou em alguns por algum lado, mas também errou em outros, principalmente naqueles casos envolvendo corrupção. O senhor entende que é desse ponto de vista que o PT deve agora partir diante da última derrota nas eleições aqui no país? Olha, eu acho que perfeição só a divina. Então aqui na Terra não tem ninguém perfeito. Agora o PT tem 40 anos de existência e mostrou de forma muito concreta o que pôde fazer para a população brasileira, em especial aqui no estado do Maranhão, que deu uma grande contribuição para a moradia, que deu uma grande contribuição na agricultura familiar, que ajudou a combater a desigualdade, que tem sido uma bandeira e deve ser a grande bandeira de luta, eu acho, de todo e qualquer partido, de todo e qualquer político, num país que a desigualdade ainda é algo extremamente latente. Nós temos aí gente com muito dinheiro, uma parcela muito pequena da população, e do outro lado, a grande maioria vivendo na extrema pobreza, vivendo com dificuldade, e em momentos como o de hoje, o reinventar, que a gente falava há pouco, John, é justamente a nossa capacidade de refletir diante dos erros e dos acertos. Agora, eu não posso, diante dos erros das pessoas, condenar o partido. O partido é um gigante, mostrou sua força, mostra a sua militância, mostra a sua estrutura e por que se mantém hoje como o maior partido da América Latina, que é justamente a sua vontade de defender aqueles que estão ao longo da história da construção do nosso país excluídos. A gente combate a pobreza, a gente combate a miséria, a gente combate acima de tudo a desigualdade e o ódio que tem sido marca hoje desse governo que está à frente do país, desmontando a estrutura brasileira de funcionamento, acabando com a nossa soberania e permitindo que vampiros, em especial os norte-americanos, ataquem aqui aquilo que a gente tem de mais valioso, que são nossas riquezas naturais, a exemplo do que acontece hoje na própria Amazônia. Ao longo desses anos, e eu me lembro muito bem do que era o PT das eleições no Brasil, me lembro muito bem de pessoas bem simples, com aquelas sacolas, as camisas vermelhas, era, digamos assim, aquilo que eu achava de mais interessante ali. Você acha que o PT, aliás, os são adversários do PT, acho que o PT se perdeu, perdeu a essência das bases. O senhor acha isso ou o senhor não concorda com esse tipo de ponto de vista? Não, eu não concordo. Eu acho que o PT, assim como a sociedade, está num processo de mudança constante. E esse processo requer que todo mundo faça uma nova readequação, uma nova leitura das suas posições. O fato é que nós tiramos mais de 40 milhões de pessoas da linha de pobreza, que muita gente foi para a classe média, essas pessoas começaram a ter acesso, mas de fato
O que eu tenho dito é que faltou um processo de acompanhamento de conscientização política da sociedade, né? Ao mesmo tempo que a sociedade conseguiu dar passos, economicamente falando, bem largos nos governos do PT, o acesso à universidade para a juventude, em especial para a juventude negra, para as mulheres, é algo nunca visto, né? O acesso às políticas de saúde e ao fortalecimento do SUS no governo do PT também foi algo que a gente vê com muita tristeza nos dias de hoje sendo desmontado. Cada vez menos a participação do Estado na vida das pessoas. E o que a gente tem debatido, e eu acho que essa é a grande reflexão que nós temos que fazer na política, é qual é o papel do ator político. Tendo em vista que a gente tem visto hoje uma construção extremamente negativa de todos aqueles atores que fazem parte da política. Virou sinônimo de coisa ruim, quando na realidade é instrumento real de transformação da sociedade. É diante desse contexto, por exemplo, que a gente vê o governo de Bolsonaro hoje participando de convocações para atos contra o Congresso. O certo ali tem uma mistura da sociedade, tem o que presta, tem o que não presta, assim como tem em toda a sociedade. Agora, as instituições precisam ser preservadas, elas precisam ser fortalecidas. O processo de educação da população não é só de aprender português e matemática, é de aprender a ser cidadão, é exercer com efetividade o direito de voto na sua escolha e, mais do que isso, de acompanhar a política como um instrumento de transformação. Senão a gente vai ficar todo o tempo nessa disputa, que é a disputa que querem que a gente fique. Hoje, vários candidatos se lançando como apolíticos, com o discurso de que são empresários e não fazem política, e nós sabemos que é na política que se transformam as coisas. É na política que se define o preço do gás, do pão, do petróleo, o dólar que está aí, que o povo reclamava muito, e está aí 4,60, um absurdo hoje. Uma economia que tem previsão de crescimento de 1% do PIB, todo tempo anunciam de 2,3% e não passa de 1%. Olha os últimos anos depois da saída da Dilma, é isso que a gente está vivendo hoje. E isso tem um reflexo direto na vida das pessoas, que é a fome batendo, que é a falta de créditos para a agricultura familiar, que é a diminuição dos recursos do Bolsa Família, como foi anunciado agora, que aumenta essa divergência, essa diferença que tem hoje entre as classes existentes no país. Vereador, o senhor falou de alguns avanços do PT, são inegáveis, né? Avanços sociais. E por que, então, o partido perdeu as eleições para o presidente Bolsonaro? Porque havia um sentimento muito grande de antipetismo, a gente sabe disso, né? Uma grande parcela da sociedade está vendo que não queria nem votar no Bolsonaro, mas não queria um candidato do PT, não queria novamente um candidato do PT. A que se deve isso, já que o senhor elencou ainda há pouco, né? Pontuou avanços nas áreas sociais relacionadas aos pobres, né? Mas ainda assim o partido e o seu candidato foi derrotado aí por presidente Bolsonaro. Foi derrotado por pouco, né? Nós tivemos mais de 40 milhões de votos. Bolsonaro ganhou alimentando um sentimento muito ruim, um sentimento que vem sendo provocado ao longo da última década de forma muito intensa, que atingiu a presidenta Dilma com a retirada dela por meio do voto. Uma pessoa que foi eleita por meio do voto foi retirada da cadeira com argumentos esdrúxulos, efetivamente. Partido que foi e tem sido caracterizado como se fosse o partido da corrupção, né? É um carimbo que você tenta colocar, carimbo esse que a população está percebendo, e aí por isso que nós tivemos mais de 40 milhões de votos, de que não é fato. Quem comete erros são pessoas. E houve um processo de criminalização do Partido dos Trabalhadores, como ainda tem, não só do PT, como de suas lideranças. O juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro, atuou de forma extremamente venal, extremamente covarde contra a própria instituição que ele defende, que é o judiciário. Hoje ele está aí, ele fez concurso, passou para juiz e de repente ele, numa manobra, na nossa avaliação, extremamente perversa contra a população, se coloca hoje na condição de ministro da Justiça de um país governado por uma pessoa que considera extremamente irresponsável, que não tem compromisso porque alimenta o ódio constante, alimenta a disputa constante diante dos seus indicadores sociais e econômicos extremamente baixos do seu governo. Um governo que não cresce economicamente, que não distribui renda e cuja política é simplesmente do ódio. Então, um governo que não respeita o próprio Congresso. E o que a gente tem se perguntado diante desse cenário é, primeiro, que a população tem que ficar atenta ao que está acontecendo. Segundo, que nós temos que valorizar as instituições. Se elas têm pessoas que não estão atuando de forma correta, nós temos os mecanismos para que elas se retirem das instituições. Na política não é diferente.
Na política nós temos o instrumento do voto. Se não está atuando, se não corresponde, é lá na urna, no dia da eleição, que a gente faz jus ao Estado Democrático de Direito e por meio do processo eleitoral. O que a gente percebeu durante a eleição é que uma das questões colocadas exatamente na pauta de Bolsonaro é que o PT teria destruído o que se chamaria de princípios morais, família e tal. Como é que o senhor vê isso? Isso, de certa forma, gerou uma série de votos para o atual presidente. Como é que o senhor encara isso e analisa? Eu chamo isso de perversidade com a própria população. Primeiro porque ele pegou uma insatisfação diante de um quadro econômico internacional que se apresentava. Lá o Michel Temer conseguiu foi instrumento do golpe para a retirada da Dilma. Logo em seguida ele se elege por meio de uma eleição baseada em muitas notícias falsas, a exemplo do que ele anunciava do kit gay, a exemplo do que ele prega de que o PT era contra as famílias. Ora, eu tenho família, John. Os petistas têm família, a militância do PT tem família. Nós defendemos as famílias, independente das composições que elas possam ter nos dias de hoje. Nós respeitamos as pessoas, as vidas. E aí ele foi para um discurso extremamente sectário, que conseguiu, nessa sociedade que, de certa forma, nesse momento, passa por um momento de doença social, né? Uma sociedade que, em parte, não toda, obviamente, tem defendido o uso de arma, tem defendido a violência como instrumento de defesa, tem defendido a exclusão, que acha que negro não tem que se misturar com branco, que incrível que pareça, isso ainda tem, inclusive dentro das próprias universidades, que avalia que quem nasceu pobre tem que ficar pobre e quem nasceu rico é que tem que continuar rico. Então, o que está em debate hoje na sociedade, e acho que aí, esse é um dos motivos pelos quais ele conseguiu ganhar, trilhar um caminho, é que ele teve uma adesão diante de um discurso baseado na revolta do povo brasileiro, de um quadro não só econômico, mas também de um modelo, de um discurso que vem se fortalecendo, que envolve a própria religião no meio da política. Religião é uma coisa, política é outra. Todo quem faz política tem a sua religião, tem católico, tem umbandista, tem evangélico, tem espíritas, e a gente tem que respeitar isso porque nós estamos no Estado laico. E aí ele começou a marcar posição para ter um percentual da parcela da sociedade. Um percentual que, na maioria das vezes, não digo totalidade, nem instruído está, que vai para as ruas defender aquilo que nem conhece. E aí várias entrevistas durante os períodos de campanha, João, apresentaram isso. As pessoas estavam na rua, às vezes, discutindo temas que elas não tinham a menor noção do que aconteciam. Você viu manifestações nas ruas, inclusive aqui da Ilha de São Luís, e somente em áreas extremamente nobres, tá certo? Com um povo que muitas vezes não tinha um negro. E quando tinha, o negro tinha que ser a babá. Então, esse é o modelo de disputa política que está aí, que ele ganhou um nicho e que agora, nesse momento da atual conjuntura, ele perde força, porque ele entrou com o discurso de que ia transformar, de que o PT que era o problema, né? E agora ele se volta não mais contra o PT, ele se volta contra o Congresso, contra o Judiciário, contra a classe política, como se ele não tivesse na política há mais de 3 décadas. Falando agora em futuro, não é? Nós temos o governador Flávio Dino, que é uma liderança em ascensão, né, da política no campo da esquerda, e tem defendido uma frente ampla, que não só com os partidos de esquerda, mas também uma união com os partidos de centro para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. E a gente vê que isso não foi bem recebido por alguns setores, inclusive do PT, que avaliou que não, que tem que ser somente a esquerda, união com o centro não cairia muito bem. Como que o senhor avalia isso? O próprio presidente Lula já até desmentiu, né, um possível convite aí para o governador Flávio Dino entrar no PT, sendo que nunca houve um convite, na verdade, né, não é nem um desmentido. Como é que o senhor vê? O senhor defende essa frente ampla proposta pelo governador Flávio Dino, ou o senhor acha que a esquerda tem que estar junto só com a esquerda mesmo? Não, primeiro é importante frisar que o Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, que é um camarada extremamente valioso para a esquerda brasileira e para o debate político, tem o nosso total respeito e apreço. E eu digo isso não só por mim, mas digo pela presidenta Gleice, que já me disse isso pessoalmente. Tenho certeza que pelo próprio presidente Lula, que tem todo o carinho e respeito pelo governador Flávio Dino. Ele tem marcado posição no seu governo, fazendo um governo que inclui as pessoas e que não que exclui, um governo que é atento
as demandas daqueles que historicamente foram esquecidos e, ao mesmo tempo, tem feito um debate político extremamente qualificado no que se refere à disputa nacional. Tem uma leitura não só do quadro social, mas em especial também do quadro econômico. Tem um respeito do nosso partido a nível local e tem um respeito do nosso partido a nível nacional. É um bom, digamos assim, um bom aliado. Ele é do PCdoB, nós somos do PT. Diga-se de passagem. O que não significa dizer que não tenha diálogo. Tanto tem que nós fazemos parte hoje do governo do governador Flávio Dino, contribuindo em algumas partes que considero extremamente importantes, dentre elas a de mobilidade urbana. Com relação à aliança, a aliança tem dois momentos. Você tem uma aliança que é para ganhar a eleição e você tem uma aliança que é para governar. A que é para governar, ela tem que ter uma linha ideológica, uma linha política clara, né? E que linha política é essa que a gente defende? É a da exclusão. É de combater a exclusão hoje existente, é de diminuir essa divergência, essa diferença, essa distância existente entre povos dentro de um mesmo município, como é o caso de São Luís do Maranhão, onde a gente tem gente com muito dinheiro e gente passando fome. Então, acho que esse é o primeiro passo para se garantir uma agenda que garanta a geração de emprego e renda, mas que, ao mesmo tempo, reconheça o direito das pessoas mais simples. Então, a partir disso é que a gente faz uma leitura extremamente positiva da participação do governador Flávio Dino na política nacional, porque a gente tem visto isso aqui no estado do Maranhão. Tem dificuldades, tem problemas no governo dele? Claro, perfeição, como eu disse há pouco, só a divina. Agora, tem muito mais acertos e muito mais bandeiras de luta que se concretizam dia a dia na mudança da vida das pessoas do que coisas que precisam ser ajustadas. No ponto da aliança, se é uma aliança momentânea, estratégica para a disputa hoje no enfrentamento de um governo que nada tem a ver com o desejo da população brasileira, que foi extremamente enganada. Está aí hoje muita gente que se manifestou e apoiou o governo, a eleição de Bolsonaro, totalmente contrária à sua posição, que é de incitar a violência contra as mulheres, contra os negros, contra os índios, em desrespeito ao meio ambiente e à natureza brasileira. Então, eu acho que nesse sentido tem que ter sim uma aliança ampla, o que não significa dizer uma aliança ampla num primeiro turno de uma eleição que ainda vai vir, que é a de 2022. Eu acho que todos os partidos têm legitimidade para apresentar seus candidatos, para buscar a construção de uma aliança mais próxima possível dentro dos seus ideais e, obviamente, ter um ponto de convergência comum que, nesse momento, eu acho que é a retirada do governo Bolsonaro e a desconstrução das medidas contra a classe trabalhadora que estão em pauta hoje. E eleição aqui em São Luís, Nonato? Eleição aqui, como é que o partido vai definir? Vai ser candidatura própria ou uma aliança com outro partido? O que a gente já tem aí desenhado? O PT tem uma dinâmica muito diferente dos demais partidos, porque o PT não tem dono. Não tem deputado dono, não tem vereador dono e não tem presidente dono. Quem define é o conjunto do partido. É óbvio que esse conjunto do partido sofre influências, inclusive do cenário nacional, já que nós somos um partido nacional. Nós não somos um partido de São Luís, nós não somos um partido do Maranhão, nós somos um partido da América Latina, maior partido da América Latina, um partido nacional. Logo, tudo isso está alinhado com a política também nacional, faz parte do desenho, inclusive na composição dessas frentes que vão além da frente meramente do ponto de vista da esquerda, que é o que você estava falando há pouco. Então, essa construção, tanto nós podemos ter candidatura própria, como podemos ter aliança. Nós temos um calendário, esse calendário vai definir o período de inscrição, se é candidatura própria, se é aliança, se é candidatura própria, quem quer ser candidato, quem quer representar o projeto do PT, porque não pode ser projeto também individual. É o que eu tenho dito, mais do que apresentar um nome hoje para a disputa em São Luís, nós temos que apresentar um projeto para os próximos 20 anos que garanta o enfrentamento às dificuldades existentes. A exemplo da geração de emprego e renda, a exemplo da destruição dos manguezais, que 50% deles já foram em 30 anos, a exemplo do desenvolvimento da área da zona rural, que precisa ser muito mais vista e assistida pelos governos municipais, e eu tenho dito isso constantemente nos últimos 7 anos e feito esse enfrentamento. Então o PT vai ter esse calendário para definir primeiro se é candidatura própria ou se é aliança. Se for candidatura própria, quem são os nomes que se inscreverão para representar o nosso partido nessa disputa de 2020. Se é aliança,
em que arco de aliança isso está. E é obviamente que no caso de sendo uma aliança, pesa também a própria conjuntura nacional. Nós não temos hoje, não fazemos veto a nenhuma aliança, mas está claro para a base do PT e para as principais lideranças que o PT hoje deve apresentar agora em março um nome, no final de março, acredito, um nome para disputar as eleições de 2020. Não para ser mais um nome, mas para fazer política também educativa, para discutir os problemas da cidade, para discutir os problemas que ocorrem no país e apresentar também propostas que venham a resolver esses problemas que abatem na porta da casa da população ludovicense todo santo dia. Aumento das passagens, que não acompanha, por exemplo, o reajuste salarial de servidores, a exemplo da ausência ainda de vaga nas escolas da rede municipal ou do atendimento ainda precário no Sistema Único de Saúde da capital do nosso estado. Vereador, eu te agradeço a participação aqui no Resenha. E no próximo bloco, né, Robertson, a gente volta aqui tratando dos destaques da semana. É só um instantinho, a gente volta já já. Voltamos com Resenha. Agora a gente fala dos destaques da semana, da política, do Repórter Difusora, não é isso, Robertson? Exatamente. Essa semana, John, aliás, já faz 3 semanas que nós iniciamos um processo no Repórter Difusora, um projeto que busca exatamente colocar na pauta o meio ambiente da cidade. Não queremos o meio ambiente, queremos o ambiente inteiro, de volta. É mais ou menos isso. A mestra Itapotiara, que é paleontóloga e também viveu uma experiência na Amazônia durante 8 anos praticamente, à frente de projetos, ela aceitou vir ao Repórter Difusora todas as quintas. Nessa quinta-feira mesmo nós tivemos ela e uma ONG, que é a ONG Libertas, que trabalha óleo de cozinha, por exemplo. Sei que muitas donas de casa estão nos ouvindo agora, nos assistindo, e elas podem pegar esse material, em vez de jogar agora na pia, quem ia jogar agora na pia, guarda esse material numa garrafa PET e acompanhe o programa, ou pode ir direto no nosso podcast para saber exatamente o que fazer, um telefone de contato, porque tem uma ONG que recolhe esse material que vai ser transformado em sabão. Esse é uma primeira bandeira do Repórter Difusora. Nas quintas-feiras, sempre às 8, nós trabalhamos esses temas. A participação das pessoas em casa foi fantástica e a gente vai continuar toda quinta-feira. Depois vem aí um projeto multimídia que vai mapear locais da cidade que passaram por dificuldades ao longo desses últimos, talvez, 30, 40 anos, rios que desapareceram, problemas de desmatamento, enfim. Essas pautas estão constantes no Repórter. É uma forma do Sistema Difusora, através do Repórter Difusora, de dar a nossa contribuição, que eu chamaria de sementes de futuro. Alguém tem que dar a partida e o Repórter Difusora não abre mão disso. Muito bem, Robertson. Outra pauta também que chamou a atenção de todos nós foi sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, não é? De novo, Tom? De novo. Toda semana uma polêmica em que ele está envolvido, e dessa vez foi sobre um vídeo que ele compartilhou com pessoas mais próximas relacionadas aí ao movimento que acontece no dia 15 de março, relacionado aí aos aliados, né, do presidente Bolsonaro em todos os estados do país. Eles farão esse movimento e neste vídeo, entre as pautas estava a pauta anticongresso, né? E isso, claro, gerou a revolta não só dos parlamentares, dos deputados, senadores, mas também de todos aqueles que defendem a democracia, não é isso, Robson? Pois é. Inclusive o presidente até se defendeu, disse, olha, eu tenho uma rede com milhões de seguidores e tem alguns milhares no WhatsApp. E ele se defendeu dizendo que, na verdade, estava trocando aquelas ideias de uma forma mais íntima, mais pessoal com alguns, e isso acabou gerando, a frase dele mesmo, qualquer tentativa, essas ilações são uma forma de tentar desqualificá-lo, ou então fazer é como se fosse uma fake news o que ele está dizendo. Eu espero que ele esteja falando a verdade, que ele esteja dizendo, mas o certo é que isso gerou muito problema. Nós ouvimos respostas de todo o Congresso Nacional, de ex-presidente, de presidente também do Supremo Tribunal Federal, e isso não é bom para ninguém. Na verdade, tomara que a gente, na verdade, dado esse sinal vermelho, que a gente sente para conversar e possa fortalecer essa democracia no Brasil. Essa separação dos poderes não é bom para ninguém. De forma alguma, até porque, Robert, a gente observa, você que está em casa nos acompanhando também, tem visto aí a agenda de reformas do presidente Jair Bolsonaro, e entre elas temos a reforma tributária, né, e a reforma administrativa.
E esse tensionamento com o Congresso atrapalha, né, a fluidez dessas reformas. O presidente da Câmara, até o Rodrigo Maia, não quis entrar nessa polêmica, disse que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Ele não entrou na polêmica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não se pronunciou, não falou nada. Ou seja, mais os deputados, principalmente aqueles de oposição, senadores, claro, não gostaram. O decano, o ministro Celso de Mello, também disse que o presidente não estava à altura do cargo, né? Foi duro, inclusive, nas foi duro na resposta dele, bastante, na defesa da democracia. E, claro, o presidente deveria ter dado uma resposta mais enfática, porque semana passada, Robertson, você acompanhou também, o general Augusto Heleno disse, né, o Congresso quer chantagear a gente. Aí mandou um palavrão, acho que não pode e tal, mandou um palavrão, e isso, claro, já desagradou os parlamentares. E agora mais esse vídeo, né, mais esse movimento do dia 15 de março, que na agenda, Robson, principal não era isso. Na agenda, na verdade, é a questão da prisão em segunda instância, é o Aliança pelo Brasil, né, recolher assinaturas, uma série de outras pautas. E aí acabou entrando essa pauta, mais uma vez, né, anti-Congresso, que remete aí à época da ditadura, o próprio PT avaliando a possibilidade de entrar com o pedido de impeachment, outros chamando de golpe. Na verdade, né, mais munição contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, numa época em que ele tem cobrado, né, o crescimento econômico, tem cobrado do Guedes, um crescimento aí do PIB, uma projeção em 2,3%, mas que, sobretudo, atrapalha a questão dos investidores internacionais, essa instabilidade política aqui entre esses dois poderes, né, Robson? Com certeza. O teu assunto da semana não dá para tirar da pauta, isso, coronavírus. Também. Até agora a gente não entendeu porque 38 brasileiros vieram de lugar e eles não tinham, estava zero, todos os exames foram zero, eles entraram em quarentena e alguém que está com a doença, que foi confirmado isso dentro do Albert Einstein, por que ele foi para casa, se juntou com 30 pessoas para um churrasco, todas elas, através de um beijinho aqui e ali, aperto de mão, elas podem ter se contaminado. É uma pergunta que foi respondida umas 10 vezes, mas para mim não convenceu. Não convenceu. Mas vamos torcer para que existe agora uma série de protocolos que já estão sendo organizados, para que isso não se estenda. Outros países já estão ampliando os números, onde já são mais casos fora da China do que dentro da própria China. Vamos torcer para que agora, parece que já há sinais na China de que a coisa está começando a ficar um pouco mais controlada. Vamos torcer. É isso, é até importante falar para as pessoas não caírem em fake news, né? Isso. E não entrar em desespero, acompanhar aí os dados do Ministério da Saúde em relação à questão do coronavírus. Mas o Resenha Robson hoje fica por aqui, né? Um ótimo fim de semana para todos. A gente volta no próximo sábado e até lá.